A Síria está em chamas novamente, e não é apenas mais uma manchete. Grupos armados estão tomando o controle de áreas estratégicas, enquanto as potências mundiais se perguntam até onde vão suas intervenções. O que isso significa para a segurança global e para o futuro da região? A resposta pode ser mais complexa do que você imagina. Nos últimos tempos, a Rússia tem intensificado suas ações para proteger seus interesses estratégicos e salvaguardar seus cidadãos que estão na Síria. Em resposta para os desafios emergentes, o país vem articulando uma combinação de medidas defensivas e diálogos diplomáticos para lidar com a complexa situação regional. O objetivo central dessas iniciativas é assegurar não apenas a segurança de sua população, mas também a continuidade das operações em áreas críticas. A presença de grupos armados em regiões consideradas cruciais para operações militares trouxe uma série de novos obstáculos. Esses territórios abrigam infraestruturas indispensáveis para a atuação russa na região, e mesmo diante das adversidades, esforços contínuos estão sendo feitos para que essas instalações permaneçam plenamente funcionais. Essa abordagem ressalta a importância de manter a operação desses ativos em meio às instabilidades locais. A crescente fragmentação da Síria e a ascensão de facções extremistas sublinham a complexidade do cenário atual. Esses grupos buscam consolidar sua influência territorial, criando uma dinâmica de tensão que exige ações rápidas e bem planejadas. Para mitigar possíveis ameaças, iniciativas preventivas, como reposicionamento de recursos militares e ajustes estratégicos, têm sido fundamentais para proteger as estruturas mais sensíveis. O Oriente Médio, historicamente uma região de relevância global, continua a desempenhar um papel central no cenário geopolítico. Com suas rotas comerciais estratégicas e recursos abundantes, o controle de áreas-chave na região se mostra essencial para qualquer potência global que busque manter sua influência. Para a Rússia, a capacidade de operar de forma consistente em suas bases no Mediterrâneo e em territórios adjacentes é vital não apenas para a segurança local, mas também para reforçar sua posição estratégica no cenário global. Os acontecimentos recentes destacam a urgência de respostas bem estruturadas e executadas com precisão. Relatórios indicam que as tensões estão sendo observadas de maneira constante, com esforços redobrados para estabelecer diálogos construtivos tanto com grupos locais quanto com parceiros internacionais. A intenção é criar um equilíbrio delicado entre ações diplomáticas e estratégias de contenção. Paralelamente, ajustes nas operações militares vêm sendo implementados para proteger não apenas infraestruturas estratégicas, mas também os interesses econômicos e políticos que dependem da estabilidade regional. Essas ações visam não apenas mitigar ameaças imediatas, mas também enviar uma mensagem contundente. Qualquer tentativa de comprometer a estabilidade será respondida com determinação. Nesse contexto, cada movimento estratégico deve ser calculado com precisão, evitando tanto a escalada de conflitos quanto o enfraquecimento das operações de longo prazo. A região, marcada por sua complexidade geopolítica, exige uma abordagem multifacetada, onde diplomacia e força militar precisam operar em sincronia. A presença internacional na Síria, contudo, é apenas um fragmento de uma questão muito mais ampla e intrincada. Desde o início do conflito, as disputas entre grupos armados têm moldado o cenário político e territorial do país, gerando divisões profundas e desafios monumentais para qualquer esforço de estabilização. Enquanto isso, a população local sofre os impactos de anos de combates, deslocamentos forçados e um colapso econômico que compromete serviços básicos e qualidade de vida. Nesse cenário caótico, as bases e missões diplomáticas não são apenas pontos estratégicos para interesses estrangeiros. Elas representam, de forma simbólica e prática, uma batalha por influência e poder em uma região considerada o coração geopolítico do Oriente Médio. Essas instalações funcionam como âncoras de presença internacional, garantindo a projeção de poder e oferecendo uma plataforma para intervenções rápidas em momentos de crise.
Além disso, o controle dessas bases possui implicações que vão muito além das fronteiras sírias. Elas desempenham um papel crítico na manutenção de rotas comerciais, na vigilância de corredores estratégicos e na capacidade de resposta a eventos que impactem diretamente a segurança global. A competição por essas áreas reflete não apenas os interesses imediatos dos atores envolvidos, mas também a disputa por supremacia em uma das regiões mais voláteis e politicamente relevantes do mundo. Por fim, o que se observa na Síria é uma espécie de microcosmo das dinâmicas globais de poder, onde cada movimento, por menor que seja, carrega implicações que podem ressoar em esferas muito além do território em questão. Esse panorama reforça a importância de uma abordagem que não apenas responda às ameaças emergentes, mas que também construa um caminho sustentável para a estabilidade e, eventualmente, a reconstrução do país. Apesar dos inúmeros desafios enfrentados, esforços contínuos têm sido direcionados para alcançar uma estabilidade duradoura na Síria. Governos, organizações internacionais e grupos locais têm se engajado em iniciativas que combinam cooperação diplomática e intervenções estratégicas. Esses esforços, no entanto, enfrentam uma série de obstáculos significativos, desde a fragmentação política até a multiplicidade de interesses de atores regionais e globais. Ainda assim, há um entendimento crescente de que a resolução do conflito exige um compromisso conjunto e soluções sustentáveis que considerem as necessidades e realidades locais. Iniciativas lideradas por organismos regionais buscam criar canais de diálogo entre facções opostas, promovendo negociações que possam pavimentar o caminho para uma paz mais duradoura. Além disso, programas humanitários têm sido implementados para aliviar o sofrimento da população civil, que continua a enfrentar os impactos devastadores da guerra, incluindo deslocamentos em massa, destruição de infraestrutura básica e crises econômicas. Esses esforços, no entanto, muitas vezes esbarram em questões como falta de consenso político e interesses conflitantes entre os principais envolvidos. Enquanto isso, as estratégias de presença internacional no país evoluem para se adaptarem a um cenário que muda rapidamente. A manutenção de missões diplomáticas e bases militares não é apenas uma questão de segurança imediata, mas também uma peça-chave na preservação da influência de grandes potências em uma região estrategicamente crucial. A capacidade de responder de forma ágil a ameaças emergentes, ao mesmo tempo em que se mantém um diálogo aberto com atores locais e regionais, tornou-se uma característica essencial para a atuação internacional na Síria. A complexidade desse contexto serve como um lembrete constante da importância geopolítica do Oriente Médio. A região, marcada por sua riqueza em recursos naturais e sua posição estratégica, continua a desempenhar um papel central nas relações internacionais. Qualquer movimento estratégico realizado por potências globais ou regionais precisa ser meticulosamente planejado, pois erros de cálculo podem não apenas comprometer operações específicas, mas também levar a escaladas que ameaçam a estabilidade regional e global. Aqueles que acompanham de perto os desdobramentos no Oriente Médio entendem que segurança, estabilidade e diplomacia formam um tripé essencial para lidar com as múltiplas camadas de conflitos que permeiam a região. No entanto, é evidente que cada ação tomada para proteger interesses internacionais deve ser equilibrada com iniciativas que promovam reconstrução, desenvolvimento econômico e inclusão política. Somente uma abordagem integrada e de longo prazo poderá criar condições para que o país deixe de ser palco de disputas e volte a oferecer perspectivas de futuro para seus habitantes. Por fim, o panorama atual reforça a necessidade de soluções que transcendam respostas imediatas e tratem as causas profundas do conflito. Para isso, é crucial um engajamento contínuo de todos os atores envolvidos, com foco em criar um ambiente que favoreça a coexistência pacífica e o progresso mútuo. O futuro do Oriente Médio dependerá não apenas das decisões tomadas por seus líderes, mas também da habilidade de suas populações em superar as divisões e trabalhar juntas para um objetivo comum.